Bem-vindos a mais um episódio da rubrica Growing Clever Talks, onde temos a oportunidade de entrevistar pessoas inspiradoras, explorar um pouco os seus percursos profissionais e aprender com as suas dicas e insights. Hoje temos connosco Diana Pires, uma rapariga inovadora que, ao exercer a sua função na área de enfermagem, todos os dias reparava com algumas limitações no que dizia respeito à troca de roupas de cama e banhos a doentes acamados. A Diana pensou que tem de haver uma forma melhor de fazer isto, e a verdade é que havia. Com vontade de resolver este problema em concreto, a Diana fundou em 2013 a iCare, uma startup de base tecnológica para o setor da saúde, passou o difícil percurso de pitches, rounds de investimento, desenvolvimento de produto, research, tudo mais, e conseguiu lançar não apenas um produto inovador, o lençol Shelty, sobre o qual falaremos mais tarde, mas também toda uma gama de produtos complementares, patenteados e até alguns premiados internacionalmente, que melhoram consideravelmente a prestação de cuidados de saúde. Diana, muito obrigada pela tua disponibilidade para estares aqui connosco hoje, partilhar um bocadinho das tuas histórias e aventuras, para que possamos todos aprender um bocadinho mais sobre o percurso do empreendedorismo. Vamos a isso? Vamos sim, obrigada. Obrigada pelo convite, acima de tudo. De nada. Então, Diana, tu és formada em enfermagem, mas durante o teu percurso académico tiveste contacto com alguns programas de empreendedorismo. A inovação, na altura, já era o teu foco ou surgiu realmente no decurso do teu trabalho de enfermeira com aquela necessidade que tu detectaste? Olha, eu acho que a história é mesmo digamos, aquele ponto, porque foi durante o meu estágio, eu costumo dizer que me lembro como se fosse hoje. Eu estava para dar um banho a uma pessoa que estava acamada, estava em estado de coma, e estava sozinha no quarto com aquela pessoa, e achei, pá, isto devia ser algo diferente. E foi realmente aí, ou seja, não esta questão do empreendedorismo, da inovação. Eu sabia que existia e em 2013 ainda era muito aquém daquilo que é hoje, nomeadamente a nível de divulgação. Já haviam alguns concursos, já haviam algumas coisas, mas ainda não estava tão emancipado como está hoje. E eu simplesmente tive uma ideia e comecei a imaginar umas coisas, juro que foi só imaginação, não tive nada que me ajudasse a ter essa imaginação, e foi a partir daí. E o caminho começa exatamente naquele quarto daquela enfermaria em Coimbra, no meu primeiro estágio. Muito bem. Então, desde o momento em que tiveste essa ideia de criar um produto completamente novo, como é que foi o processo de tentar trazer à vida este conceito? Ou seja, tu tiveste a ideia, começaste a procurar incubadoras de startups ou alguém que te pudesse ajudar na concretização. Como é que foram estes primeiros tempos? Olha, os primeiros tempos foi de imaginação, ok? Comecei a imaginar como é que eu posso fazer isto, como é que eu posso fazer acontecer. Só que uma parte muito gira, eu na altura tive que fazer um exame, só por causa de questões de dor de cabeça frequentes, e então fui fazer um exame cerebral, e a atividade era tanta, porque eu naquele momento estava a conceber o projeto. Então o senhor disse, isto é grave. Eu disse, não é nada grave, só estou a imaginar coisas. Brainstorm. Exatamente. E havia na escola um gabinete de empreendedorismo, na Escola de Enfermagem de Coimbra, e foi por aí que comecei. E ao começar, comecei a perceber como é que as coisas construir aqueles primeiros planos, aqueles primeiros desenhos, estava tudo na minha cabeça, foi muito difícil explicar o que é que eu queria dizer não é? A nível de desenho técnico, a nível dessas questões foi interessante, foi desafiante, e entra-se por essa parte do gabinete do empreendedorismo. A ideia tinha sido em contexto, eu acho que isto é muito importante referir, porque a ideia foi em contexto clínico, ou seja, não foi uma disciplina que me impulsionou com um grupo de colegas que isso viesse à luz do dia. E isso causou-me alguns problemas, que eu depois me vi confrontada ao longo desse percurso, porque a ideia realmente nasceu em contexto clínico, ou seja, eu, entretanto, tal como toda a gente dizia, pá, vai bater à porta, eu bati à porta, literalmente, pedi para entrar, educadamente, e comecei a preencher as coisas. Entretanto, havia o Polo Empreende, na altura, e eu, entre estágios e final de ano e vida académica de primeiro e segundo ano, vou participar nesse Polo Empreende,
em 2012. Ok. 2012, não estou em erro. E então, no dia em que fazia 21 anos, então havia a grande final, mas como a escola de enfermagem é fora, ou na altura era fora do IPC, era individual, funcionava como um concurso único. E o próximo dali passava-se para o nacional. Juro que fui lá com as maiores descontrações, estavam lá os meus pais, não tinha equipa, só tinha uma ideia e uns desenhos que me tinham ajudado a conceber. E no final, a presidente da escola disse-me: Diana, parabéns. Eu, obrigada, faço 21 anos. E ela: não, acabou de ganhar o primeiro prémio. E eu: ok, obrigada. Não está a entender, são 1.500 euros. E eu: desculpe. Ok, pronto, ótimo. Foi o primeiro funding, portanto. Foi o primeiro funding. Foi do tipo, uau, inacreditável, não é? E a partir daí foi toda uma jornada. Obviamente que sempre tentei ver as coisas um bocado positivas e como circunstanciais e coisas giras, mas depois surgiram algumas dificuldades, e nomeadamente as questões, porque na altura o empreendedorismo já existia, obviamente há imenso tempo, não é? Mas não era a hype que é hoje em dia. Exatamente, e depois também tem muito a ver com as questões de PI, depois o facto de não ter sido em contexto disciplinar, de disciplina, trouxe ali algumas dúvidas relativamente às propriedades da propriedade intelectual, de quem era quê, não é? E então... A nível da faculdade? Portanto, da escola, sim, da escola. Entretanto, passa do Nacional, no Nacional, fui lá, foi um fim de semana incrível, não é? Conheci imensa gente, sozinha, conheci imensa gente, foi muito giro. E havia novamente o pitch. Tive um investidor que se vira para mim e disse: eu gosto imenso da sua ideia, mas se, eventualmente, estávamos em Viseu, se de Viseu a Coimbra tiver um acidente, onde é que fica o meu dinheiro? E eu: pois, não sei, obrigada, vou pensar nisso. E então eu tive que arranjar uma equipa. Mas foi sempre a minha questão de, se não acreditam tanto quanto eu, primeiro, colegas enfermeiros. Calma, não preciso de enfermeiros para desenvolver isto. Exato. Irei precisar um dia, preciso de engenheiros, preciso de pessoas pessoas complementares, que sejam diferentes do meu, que tenham um diferente know-how do meu. E então arranjei uma equipa naquela altura, parte alguma de contabilidade, parte ali, e fui ao Arrisca-C. E no Arrisca-C, a mesma coisa, fiz a apresentação, já tinha uma equipa, apesar de, pronto, tive uma equipa, e aí foram os primeiros 4 prémios que nós ganhámos, a Solução Shower Care. Eu fui 4 vezes ao palco, eu já me estava a estressar, porque eu assim, sentava-me deles, Shower Care, e eu assim, bem, mais alguma vez. Mas muito fora do que é que me esperava. E a partir daí foi quando eu encontrei o meu primeiro investidor. Okay. E as coisas aí começaram a complicar. Ok. Mas durante todo esse tempo tu continuavas a estudar ou já estavas mais só dedicada ao projeto? Eu nesse tempo, isto entre um facto e um outro, estamos a falar que acabei por concluir, já estava no meu último ano, eu no Nacional recebi a nota a dizer que tinha passado. Muito bem. Por isso... Portanto, sempre a ter novidades nos concursos. Sim, exato. Que tinha passado à disciplina que estava desde o início para fazer. Os meus pais não sabem disto, mas pronto, ainda bem. Mas está tudo bem? Está feito. Eu ainda tenho um trauma em que sonho várias vezes que não acabei o curso, mas sei que acabei. Mas sim, a partir daí foi seguido. Depois havia umas bolsas, depois comecei aí o mesmo percurso. Okay. E já com outra estrutura também de equipa e... Mais ou menos. Sim. Exato, muito bem. Sim. Então, sendo o teu produto destinado ao setor da saúde, que é altamente regulamentado, e sabemos que muitos dos dispositivos que, na verdade, os médicos utilizam para connosco, etc., são alvo, muitas vezes, de investimentos bastante grandes, consideráveis para o seu desenvolvimento. Há muito research and development, todo o tipo de validações, estudos, piloto, etc. Isto pode durar anos. Às vezes são processos que estamos a falar que demoram anos. Por outro lado, também sabemos que as startups muitas vezes não têm os recursos certos na altura certa e por isso muitas delas não chegam a vingar. Pronto, considerando aqui estas duas partes e o teu percurso, também levaste algum tempo, obviamente, a desenvolver os produtos, etc., ou estarem ready to market.
como é que mantiveste a motivação e o foco durante todo este tempo? Olha, acima de tudo o que me motivou, e acho que é o único ponto que eu posso alegar 100% a meu favor, foi eu acreditar desde o primeiro minuto que tive a ideia que eu a tinha que levar à luz do dia e ao mercado. E fosse necessário, obviamente. E, acima de tudo, tu falas aí em dois pontos muito críticos, que é a área da saúde e as startups. Nesses dois mundos, eu consegui experienciar todas as coisas maravilhosas que os dois têm, nomeadamente ter investimento, tivemos logo capital de risco, mas sem a maturidade que temos hoje. Claro. Ou seja, tudo para investir na máquina, tudo para fazer, entretanto, sem validação não há mais investimento e sem investimento não há validação. Exato. Fiquei ali num vale da morte. Primeiro, vale da morte. Eu acho interessante quando as pessoas dizem passaste o vale da morte. Quantos são? Porque é um bocadinho isso. Foi o primeiro vale da morte. Tive que ficar sem equipa, ficar sozinha e com uma espécie de um protótipo. Ok? Já com a vertente, porque a solução que nós desenvolvemos, inicialmente a solução é a Shower Care. O Shower Care é a solução que é para dar banhos no leito a pessoas acamadas, que permite um banho de água quente corrente sem ter que tirar a pessoa da cama. Ok? E é constituído por 4 componentes distintas. Um lençol, que está permanentemente na cama do paciente e que se transforma em banheira, uma máquina, uma docking station, e todo este sistema é gerido por uma plataforma de gestão à distância. Okay? E comecei a fracionar as coisas, ou seja, problema, foco, máquina, não é? Como é que vou desenvolver isto? Tudo que investir muito tempo e muito dinheiro nesse sentido. Paralelamente, a parte do têxtil técnico. A primeira reunião, curioso porque eu ainda há uma semana me cruzei com as pessoas com quem tive a minha primeira reunião no CITEV, porque eu sabia mais ou menos e comecei a perceber onde é que eu me tinha que dirigir. Okay. E o CITEV entra, porque inicialmente tudo isto, a banheira era insuflada, ok? De repente deixou de ser insuflada porque não fizemos estudos e não era possível, passou a ser um lençol, e depois este lençol era de pôr e tirar, mas não era esse o objetivo, depois tivemos que perceber, ou seja, tudo isso, nestas duas componentes, na área da saúde, o nosso próprio hardware era difícil de testar em contexto real e qualquer prova de conceito não poderia ser assim de qualquer das formas. E então tive essa questão, ou seja, tinha uma espécie de um protótipo inicial, fiquei sem equipa e fiquei sem investimento. Não fechei a empresa na altura, continuei, dediquei-me à minha área de enfermagem, mas sempre à procura de investimento, sempre... Já estavas a conciliar, sempre, a tentar conciliar. Sim, porque sem dúvida a minha vida profissional, e eu desde muito cedo que decidi isso para comigo, eu, enquanto enfermeira, eu estou para os meus colegas, ou seja, o meu objetivo, e ainda hoje, o cariz social que eu dou à solução é mudança de paradigma, ou seja, permitir que os meus pares tenham ferramentas de trabalho. Cursos adequados. Okay? Diferentes, não é? E digo diferentes porque há muita coisa, obviamente, e depende das instituições, depende da localização geográfica, mas acima de tudo essa é a minha missão. E respeito profundamente quem está ali diariamente, e senti desde cedo que não, eu gosto muito mais desta área, de fazer acontecer as coisas para proporcionar isso. Mas naquele momento era obrigatório, e então acumulei uma data de trabalhos. Muitos turnos, eventualmente. Muitos turnos, áreas completamente distintas, na imagem médica, na parte da oncologia, passei para a radioterapia, passei uma data dessas coisas, mas sempre com o meu foco na empresa. E, entretanto, tive algumas negociações com investidores durante esse tempo, tínhamos algumas candidaturas até submetidas em PT 2020. Isto porquê? Nota importante. Eu abro a empresa em 2013, somente porque nós tínhamos um vale de inovação do CREN. Foi o último programa do CREN, do quadro comunitário, ou seja, já passámos
este é o terceiro quadro comunitário, por isso é sinal que isto já dura. E então foi por isso que nós abrimos a empresa. E mesmo assim, por isso é que não era possível fechar, por isso é que havia essa responsabilidade toda. Todo esse mesmo sem enquadramento. Equipa. Exato. O que é que surge? 2017, 2018, já não sei ali precisar muito bem, recebo um telefonema da parte da equipa do IPN, onde nós estivemos sempre incubados e onde fazemos só a nota, o Paulo Santos, diretor executivo, Dr. Paulo, como eu continuo a tratar, foi membro do júri do meu primeiro concurso, do Polo Empreende, aquele que fazia anos. E acho que sempre acompanharam isso e sempre perceberam que os meus objetivos eram muito claros. Então recebo uma bela chamada a dizer: a Diana, olha, o ministro de Rostock e Mecklenburg, ou Mecklenburg-Vorpommern, nunca sei dizer, da Alemanha, está cá novamente em comitiva e quer ver a tua empresa. Quer falar contigo. Eu disse: mas eu já apresentei anteriormente, eles já cá estiveram, neste momento está muito complicado, não tenho equipa, como é que vamos fazer? Não. Ele, Diana, não estás a entender, ele quer falar contigo. Então eu basicamente arranjo-me, vou direto ao IPN, entro numa sala, estavam lá não sei quantos alemães, nomeadamente o ministro, e falo com ele e ele pergunta-me: o que é que precisas? Eu, na altura, disse o valor do grant que eu precisava para impulsionar, e ele disse: ok, encontramos logo à noite para jantar. Eu, muito bem. Quem acordou de manhã a pensar mais um dia não é bem normal. Mais um dia na luta. Exatamente, não é bem normal. E então acabaram por ser nossos parceiros. Depois, a partir daí, começou a impulsionar. Depois entra a questão aqui da mentoria, do David Carvalhão, que também foi um passo bastante importante na empresa, e começa a segunda vida da IH Care. Por isso, sim, foi um bocadinho por aí. Um bocadinho por aqui. Mencionaste o David, ou seja, que acabou por ter algum papel de mentoria, que acaba por ser muito importante nos negócios, quando estão a arrancar, ter alguém com mais expertise, com mais conhecimento do mercado, ou saber como é que funciona o mundo das startups para ajudar a alinhar os próximos passos. Portanto, foi o David que acompanhou sobretudo a tua empresa, ou tiveste mais pessoas que também ao longo do tempo foram funcionando como mentores para ti? Eu tive várias pessoas, obviamente, várias pessoas nas várias etapas da vida da IH Care. O David foi e é atual co-founder e partner da IH Care, e acima de tudo porque também me ajudou bastante a ver o quão robusto e quão robusco é o mundo das empresas. E acima de tudo, temos vários advisors, então agora muito mais, e foram sempre pessoas, e não quero estar aqui a errar, porque foram muitas que me ajudaram, foram muitas que me ajudaram a chegar, e que ajudaram a IH Care, que isto é muito mais do que eu, é a empresa, até aqui. Mas sim, sem dúvida, ele foi crucial. Muito bem. O David, inclusive, referiu a dada altura que tu és das pessoas mais determinadas e resilientes com quem ele já trabalhou. E é normal, nestes casos, que um empreendedor deve ter uma visão clara daquilo que quer, do projeto, de o que pretende implementar, mas também tem de ter uma certa dose de flexibilidade. Como é que se encontra aqui este equilíbrio e se encaixa a capacidade de ir iterando? Assim, com uma boa e grande dose de loucura. Eu acho que às vezes é ligar literalmente o botão on e off. Porque a resiliência não passa, e eu gosto, obviamente, que as pessoas digam: é tão resiliente. Eu questiono-me assim: não é uma questão de resiliência, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. E é isso que eu quero. Se eu me ponho às coisas, então eu tenho que conseguir. Se classificam isso como resiliência, ótimo, estão a dar nome a alguma coisa, mas não passa mais do que um objetivo que eu tenho e que eu quero cumprir. Claro. Lá está, fico feliz que as pessoas digam que sou uma pessoa resiliente,
Já virei para várias pessoas a dizer, eu não sei se isso é um elogio, se é chamar-me literalmente burra, porque há que saber desistir, muitas das vezes. Mas é algo porque eu acredito. E se eu acredito, é possível. Exato, muito bem. Portanto, nestes cerca de 11 anos de funcionamento da tua empresa, consegues partilhar connosco, de facto, o momento que tu achaste mais desafiante e como é que o conseguiste superar? Tenho vários, mais uma vez. O momento mais desafiante em que eu tinha mais coisas a perder e tinha pessoas a meu encargo já, e já não era somente uma brincadeira, foi no verão do ano passado. Depois de muita coisa que se passou, tivemos empresa, montámos equipa, tivemos a Call ID da Portugal Ventures, a Portugal Ventures, entretanto, sai, entra um novo investidor, temos a bordo o Fundo de Inovação Social, tínhamos a qualificação da ANI, tínhamos tudo isso, mas no momento em que nós temos uma equipa para pagar ordenados, estamos a discutir contratos da segunda fase do investimento, as coisas por alguma coisa, não é? Porque se tem que acelerar, mas ao mesmo tempo não se pode acelerar assim tanto, porque depois não dá e depois... E então foi o verão, junho, julho do ano passado, foi literalmente o ponto em que eu disse, eu não vou aguentar. E neste momento não é o não aguentar para mim. Claro que já agora, com a responsabilidade, o facto de, não é? Já não sou propriamente teenager a dizer, olha, podemos sempre mudar, não é? Claro. Mas com filhos e com toda a responsabilidade e outras pessoas, não é? Claro. E os investidores, eu fiquei naquela do não respiro. E acho que esse foi o momento mais difícil, mais crítico nos últimos tempos. E pronto, para fazer aqui o contraponto, qual é que foi o momento até agora onde sentiste maior orgulho e maior realização? Porque apesar do percurso ser, obviamente, sempre desafiante, mas também vão havendo aqueles momentos onde tipo, yes! Olha... também, felizmente, temos vários, não é? E acima de tudo, o primeiro momento em que foi emotivo, o que é difícil para mim, foi 2014, 2015, quando recebo o primeiro protótipo na altura Forra Banheira. Okay? Foi aquela, isto é possível, uau! E esse foi o primeiro. A partir dali, obviamente que houve outros, não é? A questão do quando deita a primeira gota de água, não é? Estamos a trabalhar com água. Mas o outro, assim, de repente, foi quando nós conseguimos ter o nosso produto Shelty ProCare, o lençol técnico, que é importante referir que substitui os lençóis de algodão. Tem enormescas vantagens, o facto de ser hidrofóbico, ou seja, repele os líquidos, é fácil de limpar. Temos testes, é um dispositivo médico, certificado, obviamente. Temos testes de lavagem que mantêm esta hidrofobicidade. E eu acho que o momento, o último, assim, foi quando recebemos o relatório do CITEV a dizer que aguentava 70 lavagens industriais. Ou seja, num têxtil técnico em que junta uma complexidade de claro, elementos... Muitas propriedades. Hoje, os meus parceiros verticais, a quem eu tenho... Esqueci-me de telefonar. Tenho que telefonar ainda na viagem. E meus fornecedores, eles disseram, claro... E eles acompanham-me desde quase o primeiro momento. E eles disseram... miúda com ideias, não é possível. Ou seja, ter um têxtil que tanto dá para lençol como dá para dar banhos, e com aquela prova factual que aguenta 70 lavagens industriais, são mais 120 horas, agora mais recentemente, sem proliferação bacteriana, nomeadamente das grandes bactérias a nível de contexto hospitalar, foi aí aquela do... Quer dizer, foi aquela descarga de adrenalina do eu não sabia até que, não é? Mas sempre acreditei. Sempre acreditei. Nesse dia foste mostrar a toda a gente.
está aqui. Eu sabia. Só Eu que não. sabia. Vamos ver. Não sabia que isto era tão duro, mas eu sabia. Exato, acho que foi o momento. Muito bem. Então, ou seja, pronto, como já levas aqui um percurso considerável de desenvolvimento da empresa e sabendo o que sabes hoje, o que é que tu terias, se pudesses nomear uma coisa, o que é que tu terias feito diferente? Essa é a pergunta mais hardcore. O que é que eu tinha feito diferente? Primeiro, não tinha aberto a empresa. Pronto, fácil. Não, mas supondo que... Supondo que... o que é que eu tinha feito diferente? Eu acho que não te sei responder. E sabes porquê? Porque, como sempre vivi tão intensamente, aquilo que experienciei tão intensamente, todos os passos da empresa, dizer-te que tinha ou mudava alguma coisa, mudava muita coisa, obviamente, provavelmente, mas não teria sido tão feliz, porque no fundo, quando nós passamos a tempestade, vem sempre aquela cena de ok, Já está tudo bem outra está vez. tudo bem novamente. E mudar uma peça é mudar o rumo da história, por isso. Portanto, terias feito, assumir. Tinha feito. Foi assim. Assim, E daí muitos saem erros. aprendizagens, obviamente, claro. Claro, se eu soubesse o que sei hoje, não é? Havia muitas decisões e muitas coisas que teriam tomado de outra forma. Mas também foram essas situações que me levam a pensar da forma que penso hoje e a atuar melhor do que há um mês atrás ou há 2 dias atrás. Claro, fez parte do percurso, não é? Fez parte. São aprendizagens. Assumo isso. Portanto, neste momento, tu tens cerca de 6 produtos, entre os lençóis da gama Shelty para cuidadores, Shelty para crianças, entre os sprays de higienização e também o dispositivo o shower care, o dispositivo do banho. Como é que foram surgindo estes produtos complementares? Porque a ideia inicial era do lençol, certo? Não, a ideia inicial era o banho. Era o banho, ok. Em 2020, quando nós levamos outro episódio giro, plena segunda fase de confinamento, sai, liberta-se ali, então, pôr a equipa toda, tínhamos um PT 2020 aprovado para fazer este projeto, não a parte da máquina, mas toda a parte dos testes técnicos, do lençol, todo o desenvolvimento da parte do verniz, que não é verniz, mas da nanotecnologia de proteção de superfícies, do próprio microsistema de localização, tudo isso levámos em 2021, ali naquela segunda fase de início, para a Covilhã. Ok. Fomos lá fazer a nossa validação em contexto real. Incrível. Obviamente que os enfermeiros... Primeiro, ver pessoas estranhas num hospital é sempre complexo. Durante o Covid. Depois, acrescentando a parte durante o Covid, com uma equipa toda lá, foi super desafiante. Mas foi aí. Porque, como é óbvio, apesar do shower care ser um produto complexo, tem várias partes, como eu já referi, e tem TRLs diferentes. E foi aí que nos perguntaram, que nos disseram claramente que, ok, a máquina é boa para aquilo que está a ser pensada e previsto, e atenção, era uma validação em contexto real. Ainda hoje há muito que fazer e vamos continuar a fazer. Mas porquê que os lençóis, e aquilo perguntaram, porquê que os lençóis que vocês utilizam para os banhos com estas características todas, os outros doentes não os podem utilizar? Faz sentido, não é? É que a pessoa às vezes está tão focada numa coisa que... E ao mesmo tempo, mas foi duro, foi muito duro, porque é como o empreendedor tem dessas, ou pelo menos eu tenho isso, que é quando alguém te diz, agora já está diferente, já tenho... Depois acabas por crescer a nível empresarial, não é? Porque quando atacam, isso é um ataque ao teu produto, à tua ideia, é dizer-te assim, não, tu não pensaste nisso, como assim? É tipo, tu viras, é tipo filho, o shower care é o meu primeiro filho, na realidade tenho 3 e não sei. E foi como, mas depois começou a fazer sentido. E porquê é que eu não crio uma marca de lençóis? E porquê é que eu não vou por estas e estas e estas características e por estas questões? E mesmo para a vertente, não só para cuidados hospitalares, como a vertente depois de home, exato. não é? E então começou por aí. Ok, criámos a marca
E pensámos, não, temos que rentabilizar isto, porque viver de investigação e desenvolvimento é difícil. Atenção, e nós, é muito importante, e acho que toda a gente diz isso na empresa e cada vez mais se diz isso. Nós dizemos, somos uma empresa de investigação e desenvolvimento. Somos de dispositivos na área da saúde, certo, mas nós não vendemos investigação e desenvolvimento. Claro. Nós fazemos investigação e desenvolvimento para produzir produtos para vender ao mercado. E então nós precisamos de vender, nós precisamos de rentabilizar para que toda a gente fique feliz no final do dia, não é? E então foi a ferramenta que nós encontramos, tanto o iVext, que é um protetor de superfícies que na altura desenvolvemos em PT 2020, porque as máquinas andam de quarto em quarto, então era necessário que elas não tivessem sempre a ser higienizadas, e desenvolvemos com parceiro especializado uma espécie de verniz, que é nanopartículas, e os lençóis enquanto marcas próprias. Entretanto, surge-nos logo a questão de, então se vais individualizar isto, também tens que certificar isto, não é? Então foi um ano, pelo menos, de certificação. E depois, quando metemos têxtil, nós, por exemplo, nós vamos a um Fab Lab e fazemos um protótipo assim, não é? Temos assim um protótipo, fazemos CNC, né? Agora esta parte do CNC chega, não tenho mais, e fazemos um protótipo de eletrónica, algo que seja assim. Nós, na área têxtil, para fazermos uma prova de conceito, um MVP, nós precisamos no mínimo de 500 metros para se afinar toda a maquinaria. Exato. 500 metros de rolo é muito. É muito. E depois pode dar asneira, ninguém te garante que no final vai, seja depois de testes laboratoriais, depois de tudo, até afinar e até ter a certificação. Nós tivemos a certificação e terminámos tudo, e tivemos várias impregnações em teste. Estamos a falar que tem que ser biocompatível. Não é? O facto de ser um hidrofóbico, as pessoas dizem, repelente a água, é como se fosse para meter aquele spray que se mete nos sapatos. Não, isso tem Teflon. Claro. Teflon é altamente tóxico para a pele. Estamos a falar que nós testámos estes lençóis numa unidade de paliativos. Exato. Em que a pessoa estava 24 horas em contacto com este lençol. Com a superfície. E temos que cautelar isso tudo, não é? E então terminámos a nossa certificação em dezembro de 2023. Por isso... ou seja, desde que 21 que nos disseram e tal, entretanto também fiquei outra vez sem equipa, por isso nada de novo na minha vida, não é? Exato. Até termos novamente investimento e até fazermos outras coisas. Ou seja, surge a ideia, temos o branding, fazemos a parte do investimento, não sei o quê, depois uma batelada de textos. Pronto, e é isso. E é assim, é todo um percurso. Portanto, como é que vocês estão atualmente no mercado? Ou seja, tem a vertente B2B, com as unidades hospitalares e de saúde, e tem também agora a B2C, com os lençóis Kids, a parte dos sprays, penso que também poderá eventualmente ser utilizada. Mais o Shelty Pro Care, vertente B2C e B2B. Não é isto... Nós temos uma unidade cá em Portugal que implementámos nela toda e que passou também a ser dentro do grupo o nosso primeiro cliente, isto em março passado. Neste momento, como sempre foi um produto, por todos os motivos e mais alguns, um produto internacional, estamos em negociações com vários distribuidores internacionais, e o B2C é, no fundo, algo que vai acontecendo naturalmente. Obviamente que estamos a impulsionar cada vez mais a marca, mas o nosso foco é muito a parte institucional, hospitalar, porque temos uma panóplia de coisas ainda e de barreiras a ultrapassar e de cotas de mercado que ainda falta muito para estarmos onde queremos um dia estar e esperamos um dia estar. Claro. Então, quais são os planos ou assim, os objetivos futuros para a empresa, a nível de parcerias, expansão? O que é que estás a prever para os próximos 2 anos? Olha, para os próximos 2 anos. Para os próximos 2 anos tenho fortes objetivos em ter pelo menos 3 mercados internacionais fortes com a mudança de paradigma dos lençóis.
abraçar também a parte do home care, porque eu acho que é extremamente importante e o Shelty ProCare adapta-se perfeitamente a isso. Finalizar, sim, porque é mesmo isso, ou seja, industrializar em grande quantidade a máquina shower care, porque, no fundo, aqui entendemos, e foi aquilo que também nunca é trabalho perdido, ou seja, nós ao entrarmos nestas instituições com o Shelty ProCare, como são lençóis compatíveis com a máquina, não é? Imagina, um doente hoje tem um grau moderado de incapacidade, ok? Ainda se consegue movimentar, mobilizar, mas ainda não é acamado. Isto assim de uma forma mais simplista. Ainda não é acamado. Mas amanhã os enfermeiros avaliam e começam a perceber, ok, ele vai acamar, ele precisa de um banho no leito. Simplesmente tem que trocar o lençol que era o Shelty ProCare para o Shelty ProEvo. Ok? De ressalvar que cada lençol destes tem um ID único. E tem associado também uma app para percebermos com as administrações os ganhos que têm com a implementação da solução, diminuição das lavagens. O próprio, ou seja, isso não é só no sistema máquina, dos banhos, sim, no próprio lençol já tem sim. também essa... Nós vamos estamos aqui mesmo na finalização e lançamento dessa app associada aos próprios lençóis, para ajudar a criar aqui a tem rotatividade. analítica também, no fundo, que permite perceber, olha, é preciso trocar. Sim, porque não é um produto que ao mesmo preço de um lençol normal. Estamos a falar de um produto caro, estamos a falar de um produto certificado e que, obviamente, toda a gente, para apostar, precisa de perceber que tem ganhos com isso. Mas a troca, ou seja, a transição para a máquina shower care, com o lençol apropriado da mesma tecnologia, mas com um design específico para se transformar em banheira, é super simples. E então nós estamos nos próximos 2 anos, final deste ano, se tudo correr bem, industrialização em massa da máquina, finalizar a certificação e entrar para a percentagem de doentes, ou seja, nos nossos clientes, para a percentagem de doentes que precisam de banho no leito. E faz 2 anos, acho eu. Acho que tenho 2 anos de trabalho nesse sentido, sabe? Muito bem. Então, enquanto empreendedora no exigente mundo tecnológico, mãe e todo o resto dos papéis da tua vida, como é que tu consegues ir encontrando equilíbrio? Não pensando. Desculpa, eu sou muito básica nas questões. Mas é mesmo isso. Eu acho que, acima de tudo, é partir o elefante às postas. Aos pedacinhos. Exato. Eu só sou há pouco tempo dessa resposta, está bem? Depois, muito importante, e é o aceitar que não é um mundo de rosas, ok? É um mundo muito difícil, que as pessoas teimosamente, e aí é mesmo teimosamente, tendem a continuar a dizer que é um mundo de rosas. Eu não concordo, porque há que perceber que as pessoas têm que ter estofo para isto e acima de não é que as pessoas possam ter estofo para outras coisas, até mais estofo do que eu, mas acima de tudo têm que ter a paixão e têm que acreditar, claro, porque vai doer. E não há muito, é mesmo às vezes desligar e pensar, ok, cortar o elefante às postas, obviamente, e coisas importantíssimas, e assumo com todo o respeito, muita psicoterapia. Muita psicoterapia. Sim, às vezes as pessoas desvalorizam, mas é muita pressão. Quando estás a falar de exatamente o que tu mencionaste há pouco, já tens salários para pagar, tens uma série de compromissos com os programas de investimento, tens tudo isso. Tens de gerir, ir ficando com recursos, depois com menos recursos, tudo isso. Ou seja, tudo isso é uma gestão dura. E a negociação. Aquilo que eu aprendi, ou tenho vindo a aprender, é que tu só consegues negociar se souberes respeitar o silêncio. E não sei se é de mim ou se é da própria sociedade. A sociedade gosta muito pouco de lidar com o silêncio. E basta, tipo, menos ou mais 5 minutos de silêncio para tu perderes uma negociação. E aqui a parte da psicoterapia não é somente porque tenho tanta coisa para fazer, então como é que eu oriento? Não, é dar-te ferramentas para te saberes comportar perante
determinadas situações em que tens vontade de literalmente Chorar. Sim, primeiro chorar, depois literalmente não estás com muita vontade de ouvir aquela pessoa, ou simplesmente estás com uma vontade inacreditável que ela desapareça da tua frente e tens que te controlar, e isso não pode ser visível. Com todo o respeito, não estamos a dizer nem de manipulação, nem nada, é simplesmente tu aceitares isso. Saber gerir. Saber gerir. Bom, mas olha, essa dica é muito boa e acredito que não seja assim tão frequente que as pessoas partilhem esse tipo de abordagens, mas se calhar isso de facto é mesmo muito importante. Eu acho que sim. E aprendi com os melhores, por isso... Boa. Foi uma boa dica. Muito boa. Então, que conselhos é que tu darias a jovens que estejam a entrar no caminho do empreendedorismo ou simplesmente alguém que queira progredir na sua carreira? Olha, se eles fossem bons eu não os ia dar. Ia-os vender. Por isso, partindo desse pressuposto e partindo desse princípio, eu acho que acima de tudo é falarem muito. E as pessoas têm muito aquela noção, eu tive isso, que é o praticarem o desapego, a questão de quando nós idealizamos uma coisa, ela é nossa e ninguém pode apontar o dedo. E acho que rapidamente as pessoas têm que se aperceber que estamos a falar não daquela ideia, estamos a falar de tornar aquilo viável e sustentável. Todo o potencial que aquilo pode ter, não é? Exatamente. Ao mesmo tempo, não permitir que banalizem. Ainda ontem estava a comentar exatamente isso. Isto poderia ter sido tudo muito mais simples se eu aqui há uns anos atrás tivesse permitido que em vez da máquina ser XPTO e idealizar e ter o apoio da equipa técnica e ter o apoio do David como tive, tinha feito de pôr água aqui, tirar a água lá e estava... Era mais uma. Exato. Okay? Ou seja, é muito importante balancear entre o aceitar a crítica, aceitar mudar de rumo, porque estamos demasiado focados naquilo e às vezes há um mundo todo lá fora, não é? De possibilidades para aquela ideia, mas ao mesmo tempo proteger a ideia de forma a que... Não sell short. Tipo, exatamente. E também que continue a ser tua. Ok? Tipo, tentar equilibrar isto. E depois, lá está, o guardar para nós, a questão do segredo, a questão... Quando nós não temos muitos recursos, às vezes o gritar ao mundo que temos isto é a nossa única proteção. Porque eventualmente alguém... Tem sempre os dois lados da moeda, não é? Claro. Mas, e não estou a falar disto para todas, não se aplica. A área da saúde é uma coisa, a Claro, área do farma é outra, a área dentro da área da saúde, a área da engenharia mais específica, são áreas completamente diferentes. E tendencialmente o mundo do empreendedorismo, principalmente cá em Portugal, tem uma tendência natural a meter tudo no mesmo saco. E não queiram comparar, não queiram de todo comparar. Sim, uma fintech é diferente de uma empresa da área da saúde, é diferente de uma empresa um e-commerce. Exatamente, ou seja, uma empresa de software, atenção, com todo o respeito, nada tem que ver com uma empresa de um hardware e uma empresa de hardware que está na área da saúde. E uma empresa do hardware que está na área da saúde e que tem uma dimensão considerável. Nada disso. São tudo realidades diferentes. Completamente diferentes. E o que é para um não é para outro. Mas parece que tendem a pôr... Agora já começam um pouco a pouco a diferenciar as coisas e perceberem que não é bem assim. Mas faz com que os empreendedores que tenham alguma ideia de hardware, que é muito mais difícil a nível de provas de conceito do que muitas outras áreas, nomeadamente a parte de software, a meu ver, e desculpem quem se sente ilusado com isso, é a minha opinião, ponto. É legítimo. Mas fazem sentir o empreendedor, tipo, como é que ele consegue tão rapidamente? Ou seja, ele é muito melhor do que eu. E às vezes, ou seja, essa ilusão... nessa comparação, quem nessa comparação é muito melhor do que eu, porque tem um marketplace, tem um XPTO que faz isto e aquilo. Calma. Exato. Depende. São realidades diferentes, não é? Claro, não dá para comparar. E os investidores têm que cada vez mais perceber isso. E acho que, felizmente, eles estão a começar a perceber que nem tudo é dinheiro, muito também é promotores,
muito são as pessoas, e acho que isso é importante. Mas, acima de tudo, ter um investidor recebe por dia, provavelmente, montes de propostas, montes de de abordagens, propostas. não é? Mas não se podem esquecer, em tempo algum, ou eu gostava que eles não se esquecessem, que cada proposta, aquela pessoa que está por trás daquela proposta, acha que é único. Ok? Exato. E não pode ser desvalorizado, porque desvalorizar uma pessoa, estamos a desvalorizar a sua vida e a sua saúde Claro, mental. a pessoa investe muito de si, na ideia, no desenvolvimento Pode de não todo ser. o trabalho que está por trás. Exatamente, pode não ser único. Claro. Mas se não for para o meu fundo, então deve ser para Para o outro outro. fundo. E deve ser tido, e deve ser... não estamos aqui a partir do... vamos andar com todos ao colo. Não, Exato. nada disso. Mas tentar ao máximo... Porque a responsabilidade aqui é dos dois lados. Claro. E acho que aqui o conselho é mesmo falarem, procurarem várias coisas, porque há muita gente a dizer que faz tudo em um par de botas e não faz. E depois não é bem assim. E acho que 3 coisas importantes que eu também aprendi, que é um bom advogado, um bom gestor de conta e um bom contabilista faz uma empresa de sucesso. Ok. Pronto. Isso é muito importante. Eu não vou comentar relativamente, não, estou bem mas isso é muito, muito importante. São 3 coisas. E também, mais uma vez, aprendi isto com o David Carvalhão. Acho que é importante também referir isso e por tudo. Independentemente do que o futuro... Sim, independentemente daquilo que o futuro possa trazer. Porque, sem dúvida, que estas 3 partes são mega importantes. Esta pergunta não estava no guião, mas não posso deixar de te fazer. Achas, ainda antes das Quick 5 aqui para fecharmos, achas que se tivesses tido, ou seja, se fosses de outro país, eventualmente um pouco mais desenvolvido, achas que teria sido mais fácil ou mais rápido implementar a tua empresa e os teus projetos? De acordo com aquilo que as pessoas me dizem, sim, teria sido muito mais fácil implementar o meu projeto, mas provavelmente não da forma como o quero implementar. Porquê? Porque a Diana, que é de há um ano atrás ou de há um mês atrás, não tem a maturidade que tem hoje. E para lidar com dinheiro, para lidar com a empresa, para lidar com a equipa, é preciso ter maturidade. E às vezes essa maturidade só vem com o tempo. Por isso, tu até podes injetar capital. Deem-me-se, eu não posso dizer isto, ok? Esta parte é quase corta, não é? Mas não é corta. Não é corta. Mas é aquela questão de, se te derem, vamos lá, com preços razoáveis, 100 euros, não é? Onde 100 euros, eu gasto isso 100 euros em segundos. Uma hora, claro. Uma hora? Boa! Estás melhor. Eu acho que vamos trocar posições. Mas a questão é mesmo essa, é quanto para ti tu consegues rentabilizar aquele dinheiro. E isso não está, infelizmente, ainda não está exatamente e não isso. está na nossa educação ainda. Infelizmente ainda não está na nossa educação. Depende, se tiveres sorte em ter pais que te indiquem o caminho. Mas os empreendedores, os meus pais, nada tiveram, não tem nada a ver com essa área. Com a área de... Meus pais não têm um café, os meus pais não... Nada. Exato. Tipo, não têm negócios próprios, nunca tiveram. Eu fui a primeira a ter um negócio próprio, que vamos ver se dá frutos, na minha família. Ou seja, é mesmo isto. E tu precisas de tempo e maturidade para que o bom investimento seja feito. Porque rapidamente as coisas podem correr mal. Porque podem estar 1 milhão, mas depende daquilo que fazes com esse milhão. Exato. Muito bem. Então vamos aqui para o nosso segmento final. As Quick 5 são 5 perguntas rápidas para respostas também rápidas. Ok. Então, primeira, qual será o próximo produto a ser lançado pela tua empresa? Não sei. Sou idiota por isso. Rapidamente vou lá chegar. Vais lá chegar, muito bem. Se não tivesses seguido a via do empreendedorismo, achas que ainda tinhas continuado a exercer a enfermagem? Se tivesse continuado a enfermagem, seria na parte da emergência médica, mas muito provavelmente teria ido para a medicina. Sem dúvida. Qual é a skill mais importante para um empreendedor? Saber esperar. Saber esperar.
Qual é o erro mais cometido ou mais frequentemente cometido pelos empreendedores? Trabalhar no ego. Ok. Qual o maior mito relacionado com o empreendedorismo e com as startups? Que é tudo fácil. Que é tudo fácil, exato. Muito bem. Olha, Diana, chegámos ao fim. Mais uma vez agradeço a tua disponibilidade por teres vindo aqui partilhar a tua aventura e os teus desafios e tudo o que tens aprendido, a tua experiência no fundo connosco. Para saberem mais sobre a Diana e a HCare, poderão ver o link na descrição e continuem a acompanhar-nos para mais episódios, mais histórias super inspiradoras de pessoas que vêm partilhar connosco os seus percursos profissionais. Obrigada.